O aprendizado é algo inerente ao ser humano, pois desde o momento em que nascemos somos capazes de descobrir e reter informações, condições que acontecem sem filtro e sem escolhas. E diante disso, aprender sobre neurociência e educação é fundamental para entender como funciona o nosso cérebro e assim fazer abordagens mais efetivas junto aos estudantes. Conhecida como a parte das ciências que estuda o sistema nervoso, a neurociência traz à tona conceitos que ajudam a aprimorar os métodos de educação. Também a forma como o conhecimento é transmitido e compreendido. E agora eu vou falar e explicar tudo o que você precisa saber sobre o tema e como fazer para aplicar na sua aula. Mas o que é neurociência na educação? Bom, de modo direto, a neurociência ela pode ser definida como um campo científico que estuda as funcionalidades do sistema nervoso, que nada mais é do que o grande responsável pelo nosso aprendizado em todas as etapas da vida. Viu que é importante? E ela se divide em 3 áreas: neuropsicologia, neurofisiologia e a neurociência cognitiva, que juntas têm a finalidade de compreender como funciona a mente humana e quais são as técnicas possíveis para a otimização dos seus processos. E vale a pena ressaltar que o aprendizado se enquadra em um desses processos, uma vez que ele ocorre dentro do sistema nervoso, que inicialmente coloca os nossos sentidos para trabalhar e depois ele leva a informação para o cérebro, onde será processada, compreendida e armazenada. E caso não sejam aplicados os estímulos certos, é provável que esse aprendizado acabe sendo esquecido. Alguns dos fatores que são capazes de estimular o sistema nervoso e a capacidade de aprendizado são a plasticidade cerebral, é a habilidade do cérebro se modificar de acordo com as inferências do ambiente. E quanto mais plástico é o cérebro de uma pessoa, mais facilidade ela terá para aprender. E a memória funciona por meio de ativação de circuitos neurais com base em associação. É a partir do momento em que um circuito é ativado, ele automaticamente vai ativando o próximo. E agora eu vou falar de emoção. Consiste no fator que pode deixar as sinapses mais fortes e estáveis, influenciando a memória e aprendizado. Um exemplo disso é a facilidade para lembrarmos das memórias da infância. Motivação. Trata-se de uma força que nos leva a realizar uma tarefa para alcançar determinado resultado. E a atenção? A atenção ela se relaciona com o nosso interesse e estímulos aos quais somos expostos. Os estímulos, em demasia, tiram o foco da atenção, evitando que o aprendizado seja retido. E para a área da educação, a neurociência, ela permite que os educadores entendam como que o cérebro é impactado pelo ambiente e assim possam adotar os estímulos mais adequados para conduzir os processos de aprendizagens em sala de aula. Então, qual a importância da neurociência para a educação? Bom, nas últimas décadas, a neurociência ela vem sendo apontada como uma poderosa aliada para a educação, o que não é para menos, tendo em vista que direciona o professor para o entendimento das características de aprendizado dos seus alunos e para a estratégia de ensino mais eficiente para cada caso. Então, alguns benefícios da neurociência para o setor educacional, eu vou falar agora, e ajuda a entender o desenvolvimento do aluno, a obter as informações embasadas de como os discentes aprendem em cada faixa etária,
os educadores conseguem enxergar novas possibilidades e estratégias para facilitar o aprendizado. O respeito ao tempo de cada aluno e a busca por ferramentas que derrubam as barreiras são pontos primordiais para uma formação de qualidade e que garantem a afinidade da criança ou adolescente com o ambiente escolar. E possibilita também a adoção de estratégias adequadas. Todo professor, ele precisa ter em mente que o estudante não é uma caixa fechada que abriga exatamente os mesmos componentes. Afinal, o modo como cada aluno aprende é único. Logo, a neurociência, ela contribui para a adoção de estratégias adequadas e que contemplam as necessidades de aprendizagem da turma. Para os alunos que aprendem melhor de forma lúdica, por exemplo, uma das estratégias mais apropriadas é a gamificação, que se baseia em games para aprender a atenção e estimular o raciocínio lógico e a concentração, e transmitir também os conhecimentos. A importância é que melhora a assimilação do conteúdo. As descobertas da neurociência estão impactando as escolas e estudantes ao redor do mundo inteiro. De acordo com um estudo feito por cientistas britânicos, 30 minutos a mais dormindo por dia ajudam a melhorar a cognição e a atenção do aluno na aula. Isso tem levado muitas escolas a modificarem o horário de início das aulas no período da manhã. Então, como trabalhar a neurociência em sala de aula? Agora que você já sabe como a neurociência é capaz de impactar os processos de aprendizado, é o momento de descobrir como aplicá-la na aula e nas rotinas de aula. Isso pode ser feito com mudanças sutis, mas que fazem toda a diferença para a compreensão dos discentes. Então, eu vou falar agora as melhores práticas para aplicar na escola. Por exemplo, utilize todos os canais de aprendizagem. Os canais de aprendizagem são oral, visual, auditivo, registro de memorização e motor. Estimular todos esses canais é fundamental para reforçar a compreensão do conteúdo ensinado em sala de aula. Por isso, o ideal é que o professor não foque apenas na aula falada, mas também utilize recursos de som, imagens e de atividades práticas para ampliar a absorção do conhecimento. E tem mais. Envolva os alunos na construção do aprendizado. O protagonismo do aluno é uma das principais tendências quando se fala em educação. Por muito tempo, os estudantes foram apenas figurantes no seu próprio processo de aprendizagem, cabendo a eles receber o conteúdo lecionado pelo professor sem fazer nenhum tipo de questionamento. Esse assunto é bem complexo, mas não é difícil de entender. Viu que com apenas algumas informações podem facilitar no trabalho e no dia a dia do professor, de como trabalhar com os estudantes no tempo de hoje, né? No tempo onde as informações, as distrações são muitas. Então, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Não esqueça de compartilhar, curtir e deixe o seu comentário. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!